de Jesus, nós te louvamos, agradecemos o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos orientado, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, de todo o coração pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar na tua casa aprendendo mais e mais de ti. A tua palavra diz que mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Senhor, abençoa teu servo, continua abençoando, usando em tuas mãos e fala conosco cada dia mais em nome de Jesus. Amém. A todos os irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e podem se assentar. E como já foi falado, é a nossa última participação, então eu quero aqui expressar a minha alegria e gratidão a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui. Agradeço ao pastor Antônio por nos dar essa possibilidade de estar servindo mais uma vez na Escola Bíblica em Guarapuava. Agradecer ao coordenador pastor Gilson, muito obrigado. Também ao pastor Juliano, ao pastor Wellington Patrício, que esteve aí conosco, a Isadora e tantos outros aí, pastor Osiel. Muito obrigado a todos, à igreja, aos irmãos, aos alunos, enfim, fica aí a minha expressão de agradecimento a todos vocês. Irmãos, nosso tempo hoje está bem cronometrado e tem bastante matéria, então vamos fazer o seguinte. Eu vou falar bem rapidamente o ponto 4 e depois o 5 a gente vai deixar e vamos para o 6º ponto, que é o último da apostila. Na página 32, fala sobre liderança servidora. E como nós falamos desde o início, liderança cristã servidora. E na parte que nós vamos abordar agora, eu vou ser bem sucinto, bem objetivo, para a gente ir para a última, que eu quero abordar com um pouco mais de detalhamentos. Então, na 32 fala sobre a liderança servidora. Ela é uma liderança abnegada e despojada de ambições pessoais. Irmãos, eu vou deixar talvez algumas referências, não lendo, porque já está a anotação na apostila, depois você pode ler e ter mais compreensão acerca do assunto. Quando nós olhamos aqui sobre as qualidades de um líder, as qualificações de uma liderança, nós começamos a pensar numa série de fatores que são imprescindíveis. Porém, entre tantas e tantas qualidades, para mim particularmente, talvez ela é indispensável, porque ela vai ancorar todas as demais virtudes. Qual é essa virtude essencial? Humildade. Quando vocês olham os evangelhos, vocês olham as epístolas paulinas principalmente, isso é muito repetitivo. E Jesus, quando ele chamou seus discípulos para a preparação, Jesus disse o que a eles? Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Atentem bem, Jesus não falou, aprendam de mim a expulsar demônios, aprendam a fazer milagres, aprendam a curar enfermos. Jesus não falou nada disso. Ele disse, aprendam de mim a humildade. Humildade, gente. E para mim, quando eu vejo uma pessoa que serve a Deus com humildade ou com simplicidade,
eu fico muito feliz, porque hoje, infelizmente, não era para ser, mas acaba sendo. Quantas pessoas que são servas de Deus e deveriam dar o exemplo da humildade, o exemplo da simplicidade, porém são pessoas presunçosas, são pessoas soberbas, que gostam de ostentação. Então, Jesus, Ele está dizendo a nós que se não houver a humildade, as demais qualidades serão comprometidas. Então, isso aí é bem patente. Aí no 4.2, uma liderança servidora é aquela que lidera pelo exemplo. Nós já falamos isso aqui. Vive o que prega, seguindo os princípios bíblicos e demonstrando espontaneidade e simplicidade. Coloca para nós aí, por gentileza, essa referência para mim é muito importante. 1 aos Coríntios 4 e 1. Atentem bem para essa referência. Olha o que diz aí, ó. Que os homens, atentem, que os homens, que a sociedade, que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Quando nós vemos a palavra ministros, qual é a primeira imagem que vem à nossa cabeça, gente? Ministros, uma palavra bonita, já dá aquela interpretação, terno, gravata, sapato cromo alemão, que mais, pastor? O senhor conhece esse meio aí, né? O senhor conhece essa situação toda pela sua experiência de vida. Carro de luxo, escritório com ar-condicionado, frigobar, um punhado de mordomias. Essa é a impressão que vem, porque na nossa sociedade isso é bem evidente. Porém aqui, gente, que os homens nos considerem como ministros, essa palavra ministros, no seu original, significa escravos. Pode depois, se alguém tiver curiosidade, vai encontrar. Até a palavra, por sinal, acho que é opereta, se eu não estou me enganando. Operetas. Então, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que Paulo estava tendo aqui em mente quando diz que os homens nos considerem como ministros. Existia nos dias de Paulo aquelas embarcações chamadas triremes, ou seja, embarcações em 3 níveis. E na parte inferior, a mais baixa, o que tinha lá? Alguém já teve essa curiosidade de pesquisar? Lá tinha na parte mais inferior os remos. E quem remava? Os escravos de nível mais inferior. Eles entravam naquela embarcação do início ao fim e remavam harmonicamente. Agora tente imaginar o esforço, o cansaço, o desgaste, o sofrimento que eles tinham lá embaixo, remando, se esforçando o tempo todo, para que estivesse na parte intermediária ou na parte superior, chegasse ao seu destino. O que eu vejo aqui, gente, quem estava na parte superior, nem sabia quem estava lá embaixo, na parte inferior. Não sabia quantos, nem a cor, nem o jeito, nem o biotipo, não sabia nada. O que eles sabiam, quem estava lá em cima, é que quem estava lá embaixo estava se ralando para que eles chegassem ao destino pretendido. E aí eu começo a pensar, quantas pessoas oraram por você ou oram por mim e nós sequer sabemos quem está orando. Quem jejua, e não é fácil jejuar, por você e você não sabe. Quantos intercedem pelo seu êxito, você está alcançando o êxito e não sabe. Então, são pessoas que não buscam ostentação, que não buscam holofotes, eles querem servir. E aqui, gente, o mais importante
E eu quero dizer para vocês com toda a consciência que nós precisamos fazer aquilo que Deus abençoa. E servir é uma bênção. Então, 4.2 fala sobre isso aí. Aí o 4.3, uma liderança servidora e comprometida com Deus se doa integralmente nas mãos de Deus. Se doar, gente. Coloca para nós de novo aí, 2 Coríntios 12:15. Eu peço para vocês atentarem. Olhem bem, porque é muito importante a gente olhar e entender. Paulo fala assim: eu, de muito boa vontade, ou seja, espontaneamente, voluntariamente decidi, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dizendo assim: Coríntios, eu decidi gastar e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu amo vocês, Coríntios. Estou gastando a minha vida em favor de vocês. Ficou 18 meses em Corinto. E olha, gente, uma coisa, parece uma questão paradoxal, contraditória. Ele está dizendo: ainda que, amando vocês cada vez mais, eu corro o risco de ser menos amado. Eu te pergunto, pastor não sofre isso? Obreiro não sofre isso? Sim. E aqui, gente, para mim o ponto central dessa referência, tudo é importante: gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Vocês já viram aquela cena? Quando o lavandeiro, ele pega um pedaço de sabão inteiro e ele começa a lavar roupa. E conforme vai lavando roupa, a roupa vai ficando limpa em decorrência da ação do sabão. Vai lavando roupa, vai tirando a sujeira da roupa, vai sendo muito útil para esse processo, mas vai chegar uma hora que esse pedaço de sabão, na mão do lavandeiro, ele vai ser consumido, vai ser gasto completamente. Era isso que Paulo estava dizendo: a minha vida está sendo gasta nas mãos de Deus. Será que nós podemos dizer isso? Deus, a minha vida está sendo gasta em tuas mãos? Então, servir é isso, gente. Paulo dá para nós, e a gente vai aqui, como disse, de maneira bem objetiva. E o 4.3 é: toda pessoa que se dispõe a servir o reino de Deus vai sofrer. E aqui, gente, é uma coisa minha, não sei até onde você concorda ou discorda. Eu, de um tempo para cá, talvez um ano para cá, a gente vai se conscientizando, vai ficando mais maduro, mais velho, um pouquinho mais experiente, e vai criando alguns mecanismos de enfrentamentos. Eu criei na minha cabeça que todos nós, quase que na totalidade, principalmente obreiros, pastores, nós enfrentamos 3 ins. Quais são os 3 ins? Nós sofremos ingratidão, sofremos a incompreensão e sofremos a injustiça. E diga se eu estou errado: ingratidão, incompreensão e injustiça. E frequentemente atendo alguns pastores, e essa é uma reclamação quase que comum: eu fui incompreendido, eu fui injustiçado. E quando eu vejo, eu falo o seguinte: como superar isso? Como? Aí a gente vai recorrer à Bíblia, como sempre, para superação das adversidades. Quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso e de Colossos, está aí na apostila que eu estou falando, Paulo fala assim: olha, e tudo quanto você for fazer, faça como para o Senhor. Então, tudo quanto você for fazer, faça como para o Senhor. Você pensando assim, se posicionando assim,
você vai ter mais motivação. Ah, mas o homem está sendo servido, mas estou fazendo para Deus. A instituição está sendo favorecida, mas estou fazendo para Deus. Então tudo quanto você for fazer, tudo é tudo e nada fica fora do tudo. Faça como para o Senhor. A Madre Teresa de Calcutá, gente, essa mulher ficou bem famosa na história pelas suas obras filantrópicas, sociais. E ela escrevia muitas cartas. Depois que ela morreu, recolheram as cartas para fazer uma biografia da vida dela. E uma frase que ela usou muito interessante, ela dizia o seguinte: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã, mas mesmo assim, continue fazendo o bem, porque no final das contas, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. É isso, gente. É uma maneira de você superar os 3 ins que eu falei aqui há pouco tempo. Há maneiras de superar. Agora, há uma expressão do Steve Jobs, fundador da Apple, muito inteligente esse camarada. Ele usou uma frase. Ele diz o seguinte: você nunca será criticado por quem faz mais do que você, mas sim por quem faz menos do que você. Então geralmente é isso. Quem faz mais do que você não vai te criticar, mas quem faz menos ou quase nada ou nada vai te criticar, porque você fez. E aí já aquela questão: se você fez, por que fez? Se não fez, por que não fez? Então você fica em aperto. E aí eu quero que você entenda uma coisa: a partir do momento que nós nos expomos a servir a Deus principalmente, nós vamos estar sujeitos a críticas, a censuras, condenações. Isso vai ser natural. Agora, se você não quer ser criticado, não quer ser censurado, não quer ser julgado, você tem que fazer 3 coisas. A primeira: não falar nada, não fazer nada e não existir. Aí você não vai ter nenhuma crítica. Não faça nada, não diga nada e não seja nada. Irmãos, a gente poderia falar muitas outras coisas aqui, mas a gente vai assim, que eu falei, de maneira muito rápida. Todos nós, ontem o pastor Altair falou aqui uma coisa, e eu acho que isso fica assim, na minha cabeça, bem latente, o tempo todo, porque eu fico meio inconformado com isso. Não vou usar as palavras dele, mas o pensamento, sim. Irmãos, vamos imaginar, aqui vou usar o pastor Wellington como exemplo, com permissão dele. Vamos dizer que o pastor Wellington tenha 10 qualidades, 10 virtudes, e tenha apenas um único defeito. Quando nós olhamos para ele, o que sobressai? O único defeito. Eu pergunto, por quê? Por quê? O que justifica isso? Deixamos de valorizar 10 qualidades e valorizamos o defeito alheio. Olha como nós erramos. Irmãos, uma coisa que eu vou dizer, ainda dentro dessa questão do pastor Altair, todos nós, gente, em geral, sem exceção, por mais ruim que seja uma pessoa, por pior que ela seja, ela vai ter no mínimo uma qualidade. E aquela pessoa, por mais boa que ela seja, vai ter no mínimo uma virtude. Então a gente começa a repensar e se reposicionar em alguns momentos da nossa vida, como cristãos dentro da igreja. O 4.4 aí, o pastor Altair vai me permitir usar um pouquinho das coisas dele aqui ontem, em outros pensamentos, em outras palavras, mas dentro da linha. O 4.4, ele falou que ontem é da questão de Paulo, diante de Pedro, lá na Galácia. Pedro estava com 2 identidades. Diante dos gentios uma, diante dos judeus outra. E aí Paulo vem e descasca ele publicamente, lá na Galácia. E Paulo tinha autoridade, gente.
E aí coloca para nós aí Gálatas 6,17, para vocês verem. Gálatas 6,17. Olha só, se eu não me engano, essa epístola tem 18 versículos no último capítulo. Então Paulo começa a escrever essa carta e pensando: esse pessoal tem muitas colocações equivocadas. Esse pessoal faz muita coisa errada. Esse pessoal começa a incomodar demais. E pensar. Ele falou: eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que dizer alguma coisa para o pessoal da Galácia. Ele vai pensando, mas chega no finalzinho, antes de colocar saudação final, que é o último, 18, no 17, ele escreve assim: desde agora, ninguém me inquiete. Se fosse usar, gente, o nosso, com permissão aqui, o nosso português, desde agora, ninguém me enche mais o saco. Quem já morou em sítio, não enche mais o picuá. Por quê? Porque Paulo dizia isso, e com muita autoridade, repito: porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que Paulo estava dizendo? Ele olhava para o corpo dele, gente, eu imagino, para as pernas, para os braços, para o abdômen, para o rosto, e ele via cicatrizes, ele via marcas dos chicotes, dos apedrejamentos, ele via marcas das prisões, e cada cicatriz que ele via no braço, ou na perna, ou no abdômen, cada cicatriz, cada marca, ele não lamentava, ele não lamuriava, mas ele dizia: essa marca aqui, eu ganhei em Filipos, quando fui chicoteado por 39 vezes. Essas marcas nas minhas pernas foram dos apedrejamentos lá em Listra. E ele dizia: cada marca dessa é um troféu que ganhei por servir Jesus Cristo. Irmãos, olha só esse homem, a estrutura dele. Ele via tudo aquilo e relembrava, não com tristeza, não com lamento, mas ele dizia: cada marca que ele tinha era um sinal de conquista para o reino de Deus. Então por isso que ele dizia: olha, ninguém vai mais me inquietar não, porque as marcas que eu tenho são evidências que eu conquistei muito pelo reino de Deus. Então, aí o 4.5, gente, aí fala: Paulo se posicionou exemplarmente. Para mim, já falei ontem, repito, para mim, depois de Jesus, ele é a pessoa que eu mais admiro. E vou aqui dizer, para encerrar essa parte 4, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, aí tem a referência, Paulo fala assim: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Ele escreve, ele fica pensando, fica refletindo, depois que escreve, destina a carta, ele fica pensando assim: não, eu não sou digno, eu não estou à altura de ser o menor dos apóstolos. O menor dos apóstolos ainda é muito para mim. Aí ele escreve uma outra carta na sequência para a igreja de Éfeso. E nessa igreja de Éfeso, o que é que ela toma conhecimento acerca de Paulo? Aí ele escreve: eu sou o menor dos santos. Veja que ele vai tendo a redução desse nível na concepção dele. Aí ele escreve para Éfeso: eu sou o menor dos santos. Passa mais um tempo e ele fala: não, o menor dos santos ainda é muita coisa para mim. Eu não sou digno de ser chamado menor dos santos. Ele escreve a sua última carta, ou melhor, a primeira carta e depois a segunda, mas a primeira carta ele escreve a Timóteo, e no capítulo 1 e versículo 15 ele fala: porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Estão percebendo onde ele desce, onde ele vai? Por isso que eu falei no começo aqui, gente, talvez alguém não tenha entendido, a simplicidade,
a humildade, sem demagogia, sem farisaísmo, uma coisa de coração. Então Paulo para nós é esse exemplo. Então vamos agora deixar o quinto e vamos para o sexto ponto, que para mim é importante: recomendações do líder aos liderados. Líder, Paulo, liderados, obviamente aí, aqui foi especificamente a igreja de Filipos, que foi a primeira igreja fundada na Europa. Coloca para nós, por gentileza, Filipenses 4, do 6, a gente vai ler do 6 ao 9. Irmãos, quando eu estou com o tempo contadinho, eu acelero, e quando acelero, eu atropelo e sou atropelado, mas a gente vai ter que... Filipenses 4 e 6, aí a gente vai dar uma lida, e depois, aqui, vocês vão ver, nós falamos aqui ontem, ou anteontem, eu não me recordo, que Paulo, aqui ele está dizendo o seguinte: hoje nós vemos muita gente dizendo, faça o que eu mando e não o que eu faço. Aqui Paulo está dizendo, faça o que eu faço, vivam o que eu vivo. Então, isso que a gente vai ver aqui, ó. Mas começando pelo versículo 6, e aqui, gente, quando fala não estejais inquietos, aqui fala sobre inquietos, seria equivalente, depende da versão, não estejais ansiosos, seria a mesma equivalência. Por coisa alguma, antes as vossas petições serão em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. O 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aí o 9, olha só como ele diz, e eu falei, e aqui vamos ler: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Vistes em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Gente, essa carta Paulo destinou para a igreja de Filipos. E quando Paulo escreve, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. O que Paulo queria dizer em outras palavras: não vivam dominados pela ansiedade. Não vivam escravizados pela ansiedade. Um termo pesado estou usando, mas é isso. Não vivam subjugados pela ansiedade. Há um pensamento, eu acho muito interessante, gente, diz assim, olha, a ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. Concordo com o pensador. A ansiedade bate a porta de todo mundo. Porém, ser escravizado por ela é opcional. Por quê? Porque Deus jamais nos colocaria no mundo. Jamais. E não daria a nós alternativas de superação. Então Deus sabia que haveria ansiedade, mas deixou para nós meios de superação. Então Paulo está dizendo aos filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras palavras, o que ele estava dizendo para os filipenses: vocês que estão andando pelas ruas de Filipos, vocês acham que estão livres? Vocês estão aprisionados pela ansiedade. Vocês internamente estão escravizados pela ansiedade. Olha o termo que Paulo usa. E esse tipo de prisão, gente, é terrível porque esse tipo de prisão não tem grades, não tem ferrolhos, não tem portas, mas a pessoa está aprisionada internamente. E Paulo dizia: eu quero que vocês vivam como eu sou livre, eu tenho prazer em viver, alegria em viver, vivam como eu.
Não estejais inquietos. Se você olhar o contexto dele, é uma outra linha maravilhosa. Não vai dar tempo de te citar aqui. Então ele fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aí alguém pode dizer: mas Moisés, Deus não é onisciente? Deus não sabe tudo? Porque a gente tem que levar ao conhecimento de Deus. Irmãos, Deus obviamente é onisciente. Quem precisa de benefício não é Deus. Deus não depende da sua oração. Deus não está carente da sua petição. Deus não está ali mendigando a sua oração. O que acontece aqui é que quando você vai orar a Deus, quem ganha não é Deus, quem ganha é você. A ciência hoje fala que a cura vem através da fala. À medida que você fala, você vai sendo curado. E aqui está essa coisa maravilhosa. Quantas pessoas procuram um terapeuta? Chega lá, a sessão em média, 1 hora de terapia. Chega lá no consultório, o paciente se assenta no divã e começa a falar. Dentro dessa 1 hora, em média, o paciente fala 50 minutos. E o terapeuta às vezes fala 10 quando fala. Uma pergunta aqui, outra ali, uma colocação para que haja interação. E no final, aí o paciente se levanta e fala: puxa, esse terapeuta é excelente. Cheguei aqui pesado, agoniado, angustiado, e agora estou leve, estou solto. Por quê? Que você botou para fora o que estava te sufocando. Aí o que me inquieta: por que diante do homem que é falível, mortal, limitado, nós abrimos o coração, nos derramamos e não fazemos o mesmo diante de Deus? Por que não, gente? Então, à medida que você vai falar com Deus, você vai ser curado, vai ser curada, vai ser suavizada, minimizado o seu nível de aflição. Faça isso. Eu tenho isso por experiência própria. Irmãos, nós precisamos entender muitas coisas. A gente se apega em tantas coisas, a gente fica envolvido com tantas coisas, e a gente às vezes não vê o que é melhor para nós, não entende o que é melhor para nós. Hipócrates, que viveu, um médico grego, 360 de Cristo, ele é chamado e respeitado até hoje pela medicina moderna, o pai da medicina. E ele dizia aos seus discípulos, aos seus alunos, olha a expressão dele: quando você for curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a desistir das coisas que a deixam doente. E a pergunta é: o que está deixando você inquieto? Deixando você ansioso? Quais são essas coisas? Tente identificar. Então aqui Paulo está dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam levadas diante de Deus. E aí tem gente lá depois, uma vírgula, com o quê? Com ação de graças. Aqui está, gente, eu diria com respeito a todos, a cereja desse bolo divino. Por que ação de graças? Porque aí que está o grande, quando Paulo fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se Paulo falasse assim, em tudo dai graças, e colocasse um ponto, já entenderíamos. Mas ele especifica. E quando ele fala em tudo dai graças, gente, tudo é tudo, e nada fica fora do tudo. Agora, agradecer a Deus pela hora amarga não é fácil. Agradecer na hora da dor não é fácil. Mas é isso que Paulo está dizendo. E hoje a ciência vem trazendo para nós esse fator tão interessante, porque já está na Bíblia. Quem é, a ciência está dizendo, quem é mais agradecido, quem pratica gratidão, vive melhor. Ele ganha na qualidade de vida.
E aí, há um médico, ele é neurologista, especialista em cognitiva, chamado Fabiano Moulin. Ele é pesquisador da USP. Ele fez uma pesquisa acerca da gratidão, gente. Do agradecimento. Quem é mais agradecido? O que tem de benefícios? E qual foi a conclusão da pesquisa desse homem? Acho que nem crente ele é, penso que não. Quais foram os resultados? A primeira questão que ele apresentou: quem é agradecido, quanto mais agradecido, vai ter a sua pressão arterial reduzida. E outra coisa mais fantástica: quanto mais agradecido você tem três vezes menos chances de um AVC. Olha só, gente. E além do mais, você vai liberar os hormônios da qualidade de vida: ocitocina, dopamina, serotonina, endorfina. Então você quer viver melhor? Aqui está, gente, o que a Bíblia mostra há milênios. Seja mais agradecido a Deus. E uma coisa interessante é aquela pessoa que supostamente tem poucos bens na vida, pouquinhas coisas na vida, mas ele é muito agradecido pelas poucas coisas que ele tem. Ele é uma pessoa feliz. Em contrapartida, quem tem muitas coisas, mas é ingrato, é um infeliz. Então Paulo está dizendo: olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes levem a Deus as vossas petições com ação de graças. Então nós estamos aqui. Esse é o primeiro ponto da nossa aula. Segundo ponto, versículo 7, por gentileza, 4 e 7. Aí vamos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Gente, olha só, Paulo está dizendo: essa paz de Deus excede todo o entendimento, ou seja, vai além da nossa racionalidade, ultrapassa a nossa autonomia intelectual. Não há como dimensionar, não há como mensurar, todavia há como experimentar. Então ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz de Deus, gente. Como é valiosa essa paz. E aqui, vamos usar 2 exemplos quanto a isso que nós estamos falando. Jesus, em João 14, 27, disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então nós vemos que há 2 tipos de paz: a paz oferecida por Deus e a paz oferecida pelo mundo. Qual seria a paz oferecida pelo mundo? Eu diria uma paz momentânea, temporária, enganosa, ilusória, que tudo quanto o homem produz vai se acabar, mais dias ou menos dias. Então essa paz é enganosa. Enquanto a paz do homem, ela significa o que, gente? Quando a ONU, o que é muito raro acontecer, vê que o mundo não está em guerra, que não há atrito entre as nações, quando não há guerra entre as nações, a ONU declara: o mundo está em paz. Então, para o mundo, paz significa ausência de guerras. Enquanto a paz de Cristo é diferente. A paz de Cristo, ela existe em meio às guerras. Ela existe em meio às turbulências. Ela existe em meio aos atritos da vida. Você pode ter paz em meio às maiores adversidades. E Jesus não prometeu um mundo de paz, mas prometeu paz no mundo. Então aqui nós vemos a paz de Deus vai servir para quê? Olhem bem: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E aí quando Paulo escreve, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Gente, paz. Vamos olhar
Dois exemplos rapidamente. No Salmo 4, e versículo 8, Davi escreveu assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O que Davi queria dizer? Davi era um guerreiro. Matou um leão, matou um urso, matou Golias. Ele vivia guerreando, lutando. Ele vivia no campo de batalha, vendo gente ensanguentada, ferida, caindo. Então, ele saía de casa pela manhã e ia para o campo de batalha. Ele via tudo isso que nós já mencionamos. Mas ele tinha paz em meio à guerra, em meio às lutas, em meio às demandas. Aí ele vinha para a casa dele à noite e ele diz: em paz também. Durante o dia, no meio da guerra, eu tive paz. Agora vou botar minha cabeça no travesseiro, também vou ter paz. E vou dormir em segurança. Estão observando o valor dessa paz? Aí quando nós olhamos em João 20 e 19, ali fala daquele momento, quando Jesus, ele é crucificado, ele é sepultado, e por 3 dias ele fica ausente. E nesses 3 dias, os 11 discípulos, porque Judas havia se enforcado, João 20, 19 diz que esses homens entraram numa casa e fecharam as portas e janelas. A Bíblia fala cerradas as portas e janelas, porque eles estavam com medo. Medo de tudo e de todos. Como diz a expressão, medo até da própria sombra. 11 homens barbados, maduros. Aquele Pedro afoito que arrancava a espada por qualquer coisa, estava lá tremendo de medo. Pescador que é corajoso, tremendo de medo. Ficam lá dentro daquela casa, fechados. Não saiu para nada, nem para comprar pão, nem leite, nem um pastel. Aí vamos imaginar aqueles 11 homens ali internamente, com angústia indescritível. Aí no 3º dia, Jesus entra naquela casa, sem que portas ou janelas sejam abertas, e diz a eles: paz seja convosco. Eles olham e ficam assustados. Jesus viu que o estado deles precisava de uma segunda dose, e fala no versículo 21, paz seja convosco. O que aconteceu a partir daquele momento, gente? Esses 11 homens saíram pelo mundo afora, destemidamente, encorajadamente. O mundo não melhorou para eles, piorou. Tanto é que todos eles morreram martirizados, com exceção de João, que morreu na velhice, mas segundo a história, ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente, não morreu. Foi levado para morrer, ele de Patmos não morreu, e lá escreveu o Apocalipse. Então o mundo deles era hostil, violento, ameaçador. Mas eles saíram pelo mundo afora, encarando tudo e a todos. Vejo aqui 2 coisas importantes. A primeira é que a paz de Cristo expulsa o medo, expulsa a inquietação, elimina o receio, desfaz com a intimidação. Você está com medo? Encha o teu coração da paz de Cristo. Está intimidado? Encha a tua vida com a paz de Cristo. E outra coisa importante, gente, a pergunta que eu faço é muito primária, mas para a gente interagir. Quando eles saíram pelo mundo afora, naquele dia, o mundo deles melhorou? Não. Piorou muitas vezes mais violento, mais cruel. O mundo não melhorou. O mundo externo não melhorou, mas o mundo interior deles melhorou. Então, se você melhorar o teu mundo interior, você vai conseguir enfrentar o mundo exterior. É isso que nós precisamos, gente. O nosso Brasil está aí em estado de efervescência, borbulhando, explodindo. O mundo está caminhando para o caos.
embora caminhe para o caos, para o pior, mas você individualmente pode caminhar para o melhor. Então aqui nós estamos vendo o valor dessa paz. E aí Paulo fala, Filipenses 4:7, volta lá por gentileza. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, olha essa expressão aqui, ó, guardará os vossos corações e sentimentos. Aqui, gente, eu não sou conhecedor das línguas originais, apenas dou umas pesquisadas, mas aqui, qual seria a intenção de Paulo? Vossos corações fala de emoção. E ali, sentimentos seria pensamentos, seria razão, racional. A paz de Cristo vai guardar suas emoções e a sua razão. E quando fala guardará, o que Paulo tem em mente? Nos dias de Paulo, as cidades eram muradas e tinha o portão central, ou o portão principal. E nesse portão principal tinha a torre de vigia. E nessa torre de vigia tinha o quê? Tinha um guarda. E por que tinha um guarda? Para guardar. Mas guardar o que, Moisés? Guardar a cidade, para que ninguém, inimigos externos, entrassem na cidade. Então, guardará aqui é um termo militar para indicar a guarda de sentinelas que protegiam uma cidade. E em contrapartida também, uma segunda coisa, é guardar a cidade para que não houvesse invasão e também impedir a fuga dos habitantes. Quando fala isso, gente, fala que a paz de Cristo é um guarda, que não vai deixar que ameaças externas invadam a nossa vida. E aquilo que está lá dentro que é bom, não saia para o mundo exterior. Então, olha a importância da paz de Cristo na sua vida. Irmãos, esse mundo é tão hostil, tão ameaçador. Você precisa da paz de Cristo para guardar a tua emoção e a tua razão. É uma coisa seríssima, pense nisso. Então aqui Paulo está dizendo, olha, essa paz que excede todo entendimento vai guardar os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí, o versículo 8, estou acelerando aqui para não atrasar muito, viu, pastor Gilson? Para não passar das 10, tá? Aí nunca mais sou convidado, né? Vai ser a última vez aqui em Guarapuá, vai, pastor Antônio. Ó, aqui, gente, é muito importante. Aí Paulo faz uma relação. Quanto ao mais, irmãos, tudo, quando for bom, se há virtude, coloque no seu coração. Coloque na sua cabeça. E aí, a minha pergunta é, o que você tem colocado no seu coração? O que você tem colocado na sua mente? Ouça bem uma coisa. Um termo popular, que é muito usado, eu vou usar aqui nesta noite e peço a sua compreensão. A nossa cabeça pode ser comparada a uma chocadeira. Você sabe o que é uma chocadeira? A galinha chocadeira, um exemplo. Ou num termo mais técnico, a nossa cabeça é uma incubadora. Vamos aqui imaginar a galinha, quando ela bota um ovo, ela vai chocar esse ovo por 21 a 22 dias. E quando ela choca esse ovo, vai nascer infalivelmente um pintinho. Não vai nascer um gatinho, nem um cachorrinho, porque ela chocou um ovo de galinha. Quando um peru bota um ovo, ele choca esse ovo por 28 dias. Depois de 28 dias, o ovo vai eclodir
e vai nascer um peruzinho. Não tem como ser diferente. Ovo mais demorado talvez seja de albatroz, de 70 a 85 dias, mas demora um pouquinho, mas depois desse período, do ovo de albatroz sendo chocado, vai nascer um albatrozinho. O que eu quero mostrar para vocês, o que você colocar na sua cabeça, é o que vai sair. O que você tem colocado na sua cabeça? O que você tem colocado no seu coração? Se você colocar coisas ruins, não tem como sair coisas boas. Encha o teu coração de coisas boas, meu irmão. Mude esse jeito de ser. Irmãos, todos nós aqui temos as nossas atividades diariamente, suas ocupações, mas além de tudo que nós já fazemos, nós temos mais uma atividade. Que atividade é essa, Moisés? Nós somos cineastas. O que é um cineasta? Aquele que bola um filme, que cria um filme, que consegue ter a racionalidade, a capacidade de criar. Quem dera nós fôssemos cineastas de um filme de perseverança, determinação, superação. Pior que nós não somos. Nós somos cineastas de filmes de terror. Nós colocamos terrorismo na nossa cabeça, gente. Terrorismo é uma outra linha que nós vamos falar que hoje não tem nada a ver. Mas quando você pega pesquisas, e aí vou usar uma expressão aqui para você entender, mas cuidado para não passar para frente equivocadamente. Para quem é ansioso, 91% das preocupações jamais virão à existência. Ou seja, quando fala preocupação, nós temos aqui o prefixo pré. Você fica ocupado antecipadamente. Você sofre por antecipação. Ou seja, 91% daquilo que você pensa, perde noite de sono, fica angustiado, fica aflito, se desgasta. Quem sabe você vai se atritar com alguém, 91% jamais vai vir à existência. Jamais vai existir. Então eu repito, o que você tem colocado na sua cabeça? Coloque coisas boas. Então Paulo está mostrando para nós aqui o que nós precisamos. Aí o versículo 9, que é o último, para a gente chegar no finalzinho. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Quer viver melhor? Quer viver com mais qualidade de vida? Mais satisfeito? Aqui está a receita, gente. É uma receita, é uma prescrição bíblica. Aqui, vinda de Paulo. Irmãos, talvez alguém pode dizer, falar é fácil, teorizar é cômodo, mas e a prática? Eu passei por muitos momentos durante a vida pastoral, principalmente nos últimos 15 anos, eu fiz uma coisa que não aconselho, que é acelerar demais, trabalhar de maneira excessiva, sem feriado, sem sábado, sem domingo, sem férias, um ritmo alucinante, não recomendo para ninguém, porque isso custou caro a minha saúde. Eu comecei a ter síndrome do pânico. Quem tem síndrome sabe o que é síndrome do pânico. Eu tive transtorno de ansiedade. Eu tive burnout, esgotamento. Tive depressão. Tive insônia. E fui em médicos, fui em psiquiatras, tomei remédios. E aí, tudo o que eu fiz em questão de médicos foram bons, mas não me curaram.
Esses médicos me ajudaram, remédios amenizaram, suavizaram o meu sofrimento. Mas Jesus, Ele foi me curando um a um dos problemas, gente. E a única coisa que ficou para trás, e por muitos anos eu dependi de remédio para dormir. E o ano passado, no meio do ano, minha esposa estava com muita insônia. Parava a noite em claro no sofá da sala. E eu ficava inquieto com aquilo. Mas eu usava remédio, ela começou a usar também, nem assim não dormia. Aí eu comecei a orar: Deus, cura a Vânia da insônia, cura, 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 cura. E Jesus me curou e ela continuou doente. Quando dá 10, 10 e meia, vem um sono tremendo, 11 horas já estou ali na cama dormindo, sono com qualidade, gente. Então eu experimentei o que é tudo isso aí, ó. E para mim, eu vou contar uma história aqui, para finalizar. Muitas vezes recorri a Deus nessas horas de aflição, desses problemas de ordem emocional. Porém, o que mais me marcou foi em 2003, entre tantas e tantas vezes. 2003, a gente tinha terminado de construir a igreja central em Londrina, 7 anos de construção, estressante demais. Depois de 7 anos, foi feita a inauguração, e naquele período haveria inauguração da igreja, e simultaneamente nós iríamos recepcionar a convenção de pastores do estado do Paraná, lá em Londrina. Então ficou assim uma coisa maluca. Eu me lembro, faltando 10 dias para começar a convenção e também ter a inauguração, 10 dias. Eu estava na sala que eu atendia, e atendendo um pastor que dirigia uma congregação, e naquele momento me deu um surto. Eu saí de mim, e eu tinha aquela sensação de estar ouvindo uma voz lá no fundo, um eco muito distante. E ele falando comigo, eu só dizia Ele percebeu, se levantou, foi embora. Depois eu o procurei, expliquei a ele, pedi perdão. E naquele momento de angústia, eu não sabia o que fazer. Em questão de segundos, 1 milhão de coisas na cabeça. Para onde ir? O que fazer? Qual é a iniciativa nesse momento tão indescritível? E eu queria sair da igreja, não queria ver ninguém, não queria ouvir ninguém. E quando ele se levantou, foi embora, eu vou sair da igreja. Para onde vou, não sei. O que vou fazer, não sei. Tem que sair da igreja. Quando ele sai, quem entra na sala? Esse homem aqui, ó, o Wellington Patrício. Ele liderava os jovens ao Mádio na época. Ele queria falar comigo acerca de um pregador. Eu falei: procura fulano de tal, ele sabe o que deve fazer. Eu queria me livrar dele também. Não queria ver ninguém, ouvir ninguém. O estado era desesperador. Aí eu me levantei, ele saiu. Me levantei quando estava fechando a porta da sala. Chegou um rapaz no corredor, não sei quem é, não me lembro, com um papelzinho na mão, dizendo: pastor, aqui tem o nome de uma pessoa que está internada, está no hospital, está muito mal, está quase morrendo, precisa de uma visita pastoral. Quando eu ouvi aquilo, gente, aí eu dei um grito vindo da alma. O grito da alma, ele não é audível, mas tem intensidade. Eu dei um grito, eu disse: eu estou morrendo e ninguém está vendo. Eu estou morrendo e ninguém está percebendo. E disse a ele: me dá esse papel, alguém vai no hospital. E ele deu o papel. Saí da igreja desesperado. Morava na frente da igreja, atravessei a rua, subi a escadaria, morava num sobradinho. Fui para casa, fui para o quarto, fechei a porta. Isso era 11h30 da manhã, uma sexta-feira. 10 dias para a convenção, 10 dias para a inauguração. E orei uns 5 a 6 minutos. Me levantei, fui até a sacada, olhei em direção à zona leste da cidade, e a sensação como estava girando. Voltei para o quarto e me lancei
no piso, me lembro até hoje, piso cerâmico, e ali eu me derramei diante de Deus, chorei, por uns 20 a 23 minutos. Muitas gotas de lágrimas naquele quarto. E eu me lembro de uma frase que eu usei naquele dia, falei: Deus, se fosse necessário eu gritar, para tu me ouvir, eu gritaria, mas não preciso gritar, me socorre. E orei esses 20 a 23 minutos, quando de repente senti uma coisa diferente em meu interior, gente. Aquela serenidade absoluta, muita paz, muita paz. Me levantei, fui lá de novo na sacada, o mesmo lugar que tinha ido antes, olhei em direção à zona leste da cidade, e a sensação que o mundo era um paraíso. Tudo muito calmo, muito tranquilo. Aí minha esposa preparou o almoço e voltei para a igreja. E aí, gente, veio o fator que atestou que aquilo era de Deus. Nunca antes e nunca depois aconteceu o que aconteceu naquele final de semana. O Elton está aqui. Gente, naquele período era uma loucura, dezenas e mais dezenas de atendimentos diários. Dezenas. Telefonemas, pessoas chegavam, hospital, gente fora, problemas para todo lado. Eram dezenas e dezenas e dezenas de atendimentos diários. Era infalível. Naquela sexta-feira fui para a igreja 1h. Ninguém me ligou, ninguém me procurou. Era um momento ainda muito mais agitado devido a esses eventos. Sábado, o dia todo, ninguém me ligou, ninguém me procurou. Domingo, o dia todo, ninguém me ligou, ninguém me procurou. 11h no domingo, ligou a esposa de um pastor, pedindo informação sobre alojamento na igreja. Foram 2 dias e meio de repouso absoluto. Deus estava dizendo: Moisés, 2 dias e meio para você descansar. Então, nesta noite, quando Paulo, ele escreve a igreja de Filipos, Paulo como líder, e a igreja de Filipos, os membros como liderados, estavam ouvindo de Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, não estejais ansiosos por coisa alguma. E eu vou terminar, o pastor Gil já se levantou. Eu quero, assim, de maneira muito objetiva, perguntar para você: o que é inquietação? O que é ansiedade? O que é ansiedade? Cada um vai ter a sua conclusão. Para mim, a ansiedade é o medo do passo seguinte. A ansiedade é a insegurança de enfrentar o amanhã que se aproxima. A ansiedade seria o receio de enfrentar a realidade. A ansiedade é como se fosse um monstrinho vindo ao seu encontro para te destruir. Então, nesta noite, a palavra deste homem chamado Paulo a cada um de nós é: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Eu estou olhando aqui, tem dezenas e mais dezenas de pessoas. Algumas estão quietinhas, assentadinhas, não se mexem. Algumas nem piscam sequer. Estão exteriormente bem quietinhas. Mas não tenho receio de dizer que muitas que estão exteriormente quietinhas estão interiormente agitadas. Estão inquietas. O coração agitado. Mas nesta noite, a palavra para você é: não esteja inquieto por coisa alguma. Irmãos, todos nós temos nossos problemas, as nossas lutas, os nossos dilemas. Todos nós temos. Porém, sabe de uma coisa? Viva um dia de cada vez. De preferência, viva o dia de hoje. Porque Cristo está contigo em cada dia de vida. Aleluia. Irmãos, a ansiedade, ela vem. A ansiedade, ela bate à sua porta. A ansiedade, ela vai tentar te escravizar.
Alguém pode dizer: Moisés, a minha ansiedade é muito forte, ela é muito alta, a minha ansiedade é muito grande. Eu quero te dizer, Jesus é maior do que a tua ansiedade. E onde Jesus chega, ao invés de você ser dominado pela ansiedade, você vai dominar a ansiedade. Ao invés de ser controlado pela ansiedade, você vai controlar a ansiedade. Porque Jesus vai subjugar a tua ansiedade. Então nesta noite, acredite, Jesus quer fazer com que você experimente algo infinitamente melhor. Nesta noite, não dê uma cadeira cativa para inquietação, mas dê uma cadeira cativa para Jesus Cristo na tua vida. Amém. Eu gostaria muito que o senhor orasse, pastor. Se alguém precisa de oração especial.